os convidados desta noite, que vão fazer parte do painel. Portanto, Ruth Kalala, pastora e psicopedagoga. Sempre um prazer receber-te. Ruth, como estás? Catala, estou ótima. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pelo reparo. Amélia Almeida, psicóloga. Como estás, Amélia? Eu estou super bem. Quero dar um abraço extenso aos nossos irmãos moçambicanos, cabo-verdianos e os portugueses e os angolanos que se encontram em Portugal também. Exatamente. Isabel Jorge, apóstola. Muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui e muito feliz por falar de um tema que é muito candente e muito especial. Muito bem. Apóstolo Cornélio Manuel, como vai? Vamos bem, graças a Deus. Votos de boa noite e saudação de paz a todos que nos acompanham. Muito bem. John Bella, escritor, um prazer recebê-lo novamente. O prazer é todo meu. Saudar os telespectadores que a esta hora nos estão a ouvir e também nunca é demais, embora que aqui estamos, mas estamos a falar de um tema e nunca é demais recordar o grande... Não adianta o tema, por amor de Deus. O grande, não. Vamos por partes. Nem está por atender, nem tocar no assunto. Muito bem. E também Paulo Viana, teólogo. Bem-vindo. Muito obrigado e boa noite a todos que nos escutam. Agradeço a participação de todos. Espero que, efetivamente, tenhamos um programa bastante ativo e participativo. Bom, apresentados estão os meus convidados. Vamos conhecer o tema para esta noite. Na Igreja, existem pessoas que têm a missão de orientar, moldar as ações dos seus membros, influenciando-as a seguir uma determinada doutrina baseada nas Escrituras Sagradas, a quem chamamos pastores. Já os profetas são os que, chamados por Deus, falam da justiça divina, embora as suas mensagens não se limitam apenas a questões religiosas. Vamos saber qual o papel dos pastores e profetas nos dias de hoje. O que é vocação profética? Quem pode ser pastor? Pois bem, é sobre pastores e profetas e seu impacto na sociedade que falaremos hoje, aqui no Elas e Eles, sob comando de Elka Guimarães. Pastores e profetas, o seu impacto na sociedade é o tema que trazemos para o painel esta noite, aqui com elas e com eles. Ao longo deste programa vamos perceber como identificar o verdadeiro pastor, o verdadeiro homem de Deus, aqueles que são chamados para cumprir um propósito divino, estimulando valores, promovendo ética, e contribuindo para uma sociedade melhor. Como é que nós percebemos que efetivamente recebemos este chamado? Como é que nasce e se consagra um pastor? Como é que atualmente são vistos pela sociedade? Que críticas recebem? Qual de facto é o papel que deve desempenhar um profeta e um pastor? Comparativamente as figuras bíblicas, Moisés, Elias, Jeremias, até que ponto se assemelham os homens de Deus atualmente? Estas e outras questões vamos, com certeza, abordar ao longo deste programa. Começo, então, cedendo a palavra a Ruth Katala, ela que é pastora, para nos desmistificar, então, o que é um pastor, como é que ele se consagra e quem pode, de facto, ser pastor. Muito bem. Mais uma vez, muito boa noite, Angola. É uma alegria estar aqui na TVzinha. O pastor é alguém com competência suficiente para conduzir um povo. Um homem ou uma mulher com capacidade para ensinar, para instruir, para cuidar e para trabalhar no aperfeiçoamento do caráter humano enquanto líder responsável por essa missão. Quem pode ter essa capacidade? Alguém que tem o chamado divino e alguém que é treinado e preparado para tal função. Como é que se percebe que alguém tem um chamado divino?
A principal característica está em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom de profetizar disso e daquilo, se não tiver amor. A pessoa que tem capacidade de ser pastor, ou a pessoa que tem chamado, vocação, a principal marca que ela tem é o amor. Ele é um amor altruísta, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Um amor que sente as dores espirituais do povo e se coloca como resposta para dar solução a essas dores. Obrigada. Vou ceder a palavra também ao apóstolo Cornélio Manuel, tendo em conta as figuras bíblicas representadas nas Escrituras, Moisés, Elias, Jeremias, eles que foram homens de Deus, comparativamente aos homens de Deus que temos na nossa sociedade, quais são de facto os aspectos comuns naquilo que é a trilha do verdadeiro pastor e profeta? Muito obrigado pela pergunta. Respondendo-a, o que há de comum é a vocação. A vocação, que é a tarefa específica que Deus concede a uma determinada pessoa. O que nós precisamos entender é que Elias, Jeremias e tantos outros profetas, do ponto de vista canônico, eles podem ser considerados como profetas do Antigo Testamento, que anunciaram a vinda de Cristo Jesus, isso é, a encarnação de Cristo Jesus, apontando aquilo que seria a manifestação da justiça de Deus. Já os ministros nos dias atuais têm como finalidade principal indicar o caminho, a salvação, a graça, o perdão, a reconciliação que está em Cristo Jesus, que há de vir, segunda vez, buscar a sua igreja. Então, o que há de comum do ponto de vista primordial é isso, né? A vocação. E a forma de viver, de ser e estar? A forma de viver, ser e estar deve estar enquadrada na pessoa de Cristo Jesus. Porque o modelo de um profeta não é Elias, o modelo de um profeta não é Jeremias, o modelo de um profeta, de um ministro é Cristo Jesus. Moisés, Elias e tantos outros que vieram antes de Cristo também tiveram a vocação por causa de Cristo Jesus. Nós não vamos caracterizar um profeta por causa da barba grande que tem. Não é. Nem vamos caracterizar um pastor pela roupa que traz. Relativamente aos desafios e missão que tinham. Sim, o que nós precisamos entender, a grande e talvez eu ia falar um pouco do tema, mas eu gostaria de responder a primeira pergunta. A grande missão de qualquer ministro de Deus é revelar a vontade de Deus para o povo de Deus. Esta é a grande e última finalidade dele. Revelar a vontade de Deus para este povo. Agora, no Antigo Testamento, tanto como no Novo, o que nós precisamos perceber dos desafios é que, à medida que os tempos foram passando, a maneira de como Deus foi preparando as pessoas para se enquadrarem dentro do ministério, atendendo a uma sociedade, foi completamente diferente. Por exemplo, o nível de escolaridade que teve Daniel não é o mesmo que teve Oséias. Daniel foi um profeta que estava no palácio, então o nível de escolaridade tinha que ser grande. Logo, os desafios dele para falar e se posicionar também eram diferentes, né? Nem está em causa propriamente ainda as habilidades, não é? De comunicação, nem académicas, nem de literacia, mas de missão, de facto, naquilo que é um propósito divino para a transformação humana. Exatamente. É esta a diferença que eu gostava efetivamente de perceber. Isabel Jorge, não é? Os homens de Deus e o que eles faziam, a forma como viviam e a palavra e a forma como era pregada a palavra, o Evangelho, comparativamente àquilo que assistimos hoje. É muito diferente? Sim, por conta da evolução, não é? Das sociedades, das civilizações, por conta da evolução, não podemos dizer que são iguais do antigamente. Hoje por hoje, eu faria a seguinte questão para todos nós, líderes religiosos e membros da sociedade em geral. Será que em todos os púlpitos tem-se pregado realmente o Evangelho do Cristo? Se a resposta for sim,
Então, temos uma sociedade sarada, não é? E todas as igrejas poderosas, porque aonde há a mensagem, ou seja, onde há o evangelho, aí existe poder. E limitamos-nos, ou seja, escusamos-nos de buscar outras forças, outras formas de manifestação de espíritos, porque a própria palavra, o próprio evangelho é pregado, ele é acompanhado de sinais e poder. Os antigos profetas, eles velavam, eles estavam muito comprometidos com a palavra de Deus. Hoje prega-se muitas coisas, já se fala em evangelhos da prosperidade e tudo, e enquanto nós não nos voltarmos àquilo que é o evangelho, viveremos muitos dissabores. As Escrituras dizem que Jesus diz que para segui-lo nós temos que nos renunciar, não é? Muitos dos homens de Deus, descritos nas Escrituras, renunciaram-se. Não vemos eles com casas, carros, a construírem de facto um património, e viajavam de cidades em cidades e basicamente sobreviviam com o alimento e com a hospedagem de quem lhes recebia, não é? De onde iam. Portanto, vou ceder então aqui a palavra ao Paulo Viana, teólogo, não é? Sim. Sim, por favor. Mais uma vez, reitero as saudações de boa noite, graça e paz a todos quantos nos escutam, nos acompanham. Percebeu a questão? Sim, percebi. Por favor. Percebi. E antes de responder à questão, só para nos situarmos, é importante referir que a palavra profeta, não é, do hebraico, traduzido por Nabi, que significa o que é chamado. Porém, a Septuaginta, né, os 70, traduzem de profeta, ou seja, profeta, né, do grego, profeta, que significa aquele que fala em nome de. Então, o profeta é alguém que fala em nome de Deus. Ora, dito isto, respondendo à vossa questão... Antes de responder, se me permite, a diferença entre profeta e pastor. Sim, vamos lá. O pastor, o profeta, é aquele que fala em nome de Deus, né? Tem uma missão e oportunamente vamos aqui entrar com mais detalhe. E o pastor é aquele que apacenta, né? Apacenta as ovelhas, ou seja, dirige as ovelhas, nesse caso, né? Os fiéis para um fim. E este fim é a salvação. Ou seja, o pastor é um guia espiritual cujo objetivo é levar os fiéis para a salvação, que é o fim último. Certo. E essa salvação que compreende como que a felicidade, ou seja, o fim último de todos nós aqui é a felicidade. E a felicidade é ver Deus, estar com Deus, né? E só estará com Deus aquele que cumpre o que está consignado na Sagrada Escritura, né? Portanto, a salvação é um convite. Ora, dito isto, vale aqui salientar que os profetas, né, na Sagrada Escritura, tinham duas características, ou seja, a sua atividade. Primeiro, é a conversão, convidar o povo à conversão, porque naquela altura o povo passava por muitas dificuldades, então convidavam o povo à conversão e, sobretudo, a não perder a esperança. E os profetas não eram indiferentes às situações, digamos, políticas daquela altura. Então o profeta falava em nome de Deus e não tinham medo, digamos assim, de perder a vida, porque o profeta tinha consciência que estava a falar em nome de Deus. Então, olhando para a Sagrada Escritura e dos nossos dias, aqui em Angola não temos profetas. Temos alguns brincalhões, permitam-me a expressão, não temos profetas. Assim, há mais falsos profetas do que outra coisa. Por quê? Se tivéssemos profeta realmente aqui em Angola, né, olhando para a situação econômica e política, não teríamos senhores que usam da palavra de Deus enriquecidos, porque o que estamos aqui, o que há aqui em Angola, de fato, há um abuso. Pessoas servem-se da palavra de Deus para se enriquecerem, enquanto os pobres continuam cada vez mais pobres. Então, é oportuno mesmo referir que aqui a palavra profeta como tal, ou seja, de missão, não existe. Porém, existem pessoas, isso aqui também convém dizer, que existem pessoas que a sua vida como tal, uma vida profética. É uma exceção, não são
não é a maioria. Não O que é isto? O que é a sua isso? vida é uma vida profética, o que é que quer dizer exatamente? Pois. Significa, por exemplo, aquelas pessoas que, olhando a Sagrada Escritura, encarnam a Sagrada Escritura e levam uma vida, vamos lá, não são indiferentes às injustiças, não são indiferentes ao pecado, denunciam o pecado, denunciam as injustiças sociais, convidam as pessoas à conversão. Mas esse convite à conversão parte pela obra daquele que anuncia. Ou seja, as pessoas devem olhar para nós como um modelo a seguir. E mais do que as palavras, são as nossas obras. Pois dizia Santo Antônio, olha, chegue das palavras, deixemos que as nossas obras falem mais alto. Por isso que, e disse muito bem na vossa introdução, que outrora levava uma vida, ou seja, de renúncia à pobreza. Isso é uma das características de um profeta, de um pastor. Renunciar. Renunciar assim, tomar a sua cruz. Portanto, um pastor rico, um profeta rico, é contrassenso à Sagrada Escritura. É contra testemunho. É contra testemunho. Então, como é que deve ser a vida de um pastor e de um profeta? Muito bem. Encontramos isso na própria Sagrada Escritura. O que é que nos diz a Escritura? Diz assim, olha... E qual é o livro já agora? Capítulo e versículo, não é? Boas. Olha, e aqui só para dizer a todos quantos nos escutam, eu não sou só a Escritura. Significa só a Escritura. Ou seja, capítulo e versículo. Não, isso aqui, e convido as pessoas a não decorarem os capítulos e versículos, mas compreenderem a Sagrada Escritura. Boas. Respondendo à vossa questão. Em Mateus, Jesus diz assim, buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Buscai primeiro o reino dos céus. Então, a preocupação do pastor é espiritual, não material. Isso aqui todo mundo acompanha. Vemos nas redes sociais, e não só, pastores a exibirem-se de carro top de gama, que um professor levaria 15 anos de trabalho para conseguir aquele carro, mas o pastor, em menos de 2 anos, conseguiu aquele carro. Não é? Então, não pode? Se não pode, vá lá. O pastor, se alguém lhe oferece essa viatura, por exemplo, lhe oferece um V8, o pastor, é que uma oferta. Então, eu como pastor, recebo naturalmente a oferta, posso dar um outro destino. Comunidades mais Exatamente, posso dar um outro destino daquilo, porque o pastor andar com um V8 é um contra-testemunho. Muito bem. Vou então ceder aqui a palavra à Amélia. Bom, a Amélia não é pastora, não é? nem... Amélia, qual é o seu entendimento relativamente ao papel? Porque este programa não cogita ofender homens de Deus, nem pastores, nem profetas. Pelo contrário, é de facto levar um entendimento para que todos nós, cristãos, possamos identificar, não é? Quando estamos diante de alguém que efetivamente é um homem de Deus ou não, e nos protegermos, não é? De várias questões. Portanto, não é aqui uma ofensa nem um atentado à palavra, muito longe disto. Amélia, no seu entender, como é que acha que deve ser o posicionamento destes líderes que têm milhões de seguidores relativamente a mitigar as diferenças sociais e igualdades para todos? Qual deve ser o posicionamento e o que é que assiste? Bem, desde já agradecer, porque este programa é uma cereja no topo do bolo pelos transtornos mentais que muita gente está aprisionada por causa dessa falta de compreensão. É o que não se pode semear alguma coisa ou cultivar se o próprio terreno não estiver fértil. É impossível. E nós estamos a olhar para como estamos a levar a sociedade. Qual é o impacto hoje de ser um pastor ou um profeta? E, de fato, a definição aqui apresentada
faltamos também enquadrar um ministério profético, que também tem criado outra avalanche. Entender o que fomos, o que queremos, se a própria palavra, o livro sagrado não caduca, como é que queremos evoluir? E que são as diretrizes para a evolução? Quem deve ter o dom? Porque profeta vem de dom. Dom que alguém lhe deu. Não é ele por si só que auto-titula-se e tem... A própria Bíblia mostra os sinais de quem tem este dom. E de repente nós nos deparamos que hoje tornou-se, desculpa a expressão, uma profissão. E ser um servo do Senhor não tem a ver com profissão. Tem a ver com garantir com os que encontram-se a... Não vou utilizar a palavra pecar, vou deixar para os pastores. Mas que encontram-se em contramão, permite o pleonasmo, da sociedade, possam então aderir. Por quê? Porque a sociedade é feita com normas e tem regras. E nós ainda temos uma cultura. Quando encontramos pessoas que desequilibram e usam uma palavra para poder discriminar, podia dar o exemplo aqui dos ateus que foram e que são ateus. Quem é ateu tem sempre alguma coisa. E entrar nos nazis. E entrar em alguns pastores que de tanta crença, que são profetas, que morrem no deserto porque querem imitar o chamado de Deus. Porque eles também acabam por ser vítimas do próprio sistema que eles criam. Nós estamos a falar de coisas que são tão profundas para a humanidade que a razão da existência é qual é o equilíbrio que nós temos hoje em ter várias denominações religiosas e temos a sociedade que temos. Muito bem. Segundo as Escrituras, igreja só há uma, a de Jesus, não é? Que foi orientada a Pedro por ele próprio a construção. Hoje vemos várias igrejas. Na sequência do que dizia a Amélia John Bella, acha que há aqui um aproveitamento? Muito obrigado por me ter passado a palavra. Bom, eu, com todo o respeito, com a vossa permissão, em função do tema que estamos, não quero demais nos ressentirmos da grande perda que tivemos do cardeal Dom Alexandre de Nascimento, e eu estendo mais uma vez, não é, os meus sentimentos a todos aqui presentes e não só. Bom, e eu também iria para uma outra questão que também é bíblica, que é uma passagem que diz, não acuseis, mais ou menos por aí. Mas estamos a acusar... Não julgueis. Então, não estamos a falar isso. Estamos a fazer isso. Mas também está escrito na Bíblia a correção importante, não é? Primeiro, não julgueis. Isso é uma das grandes. E também amai-vos uns dos outros. Certo. Bom, certo. Com base nessas palavras, porque a própria essa memória não me falha de tanta... Pronto, a gente já leu isso há muito tempo. Quando em vez passa por lá, acredito que é em 1 Coríntios 12, 28, que diz que quem dá o dom, acho que isso é Deus, que dá o dom ao pastor, para então, porque estamos a falar de pastores e ovelhas, que são os crentes, para educar, não é? Educar os seus crentes, porque o profeta não é mais do que um professor, um docente que vai, porque a Bíblia, as Bíblias são todas codificadas, que vai descodificar aquilo, o texto bíblico, para que as pessoas tenham a percepção da própria palavra de Deus que foi passada, não é, aos determinados apóstolos, aos determinados profetas. Que aí já vamos ver um bocadinho da diferença, que o profeta é aquele que prevê. Já o pastor é este professor, que lhe foi dado o dom por Deus. Ambos tiveram o dom de Deus. E depois em João, não sei o que, também diz que o grande pastor de todos é Jesus.
E pronto, né? Existem várias igrejas, falou-se muito bem, várias religiões. Estamos aqui a falar de uma, quando se fala que é de Cristo, há uma outra que também não deixa de ser religião. Agora, este aproveitamento que se faz dentro da Bíblia, eu acho que é o caráter da pessoa. Daí que muita gente diz que, quando falei com o profeta, aliás, o pastor e aquele professor, muita gente prefere não, aliás, condenam o facto das crianças começarem a ter idade a irem já à igreja. Para eles deveriam escolher quando tivessem grandes. Bom, não concordo muito, porque se basearmos naquilo... As escrituras dizem que deve-se ensinar a palavra aos mais pequeninos desde a tenra idade. E não só, se for o verdadeiro ensinamento, claro que tem que ser em tenra idade, porque senão nós na escola iríamos só já quando fôssemos adultos. Então eu não concordo muito com isso. Por quê? Porque se a educação for aquela baseada na Bíblia, e ser muito bem instruída por um professor, estou-me a referir agora a esse professor que é o pastor, então claro que chamai as minhas criancinhas conforme disse o próprio Jesus. Então vai ser dado aquilo. É daí que quando eu digo dessa descodificação, é aquilo que o escritor também faz, que é um auxiliador do próprio pastor. O debate está aberto. Do próprio pastor. O que é que ele vai fazer? Algumas, por exemplo, nós quando estamos a escrever, nós vamos utilizar algumas palavras bíblicas proféticas para elucidar, principalmente na literatura infantil, é aí que tudo começa, para elucidar a criança. Por exemplo, vai ver que nós vimos que no início, na Gênesis, a cobra falou. Então, muitas vezes, quando nós estamos a dizer, Gênesis, a cobra falou, e por aí, né, que traiu. O que é que a cobra primeiro, disse que tem que comer a maçã, que se não comeres, portanto, se disseram para não comer, se a memória não me falha, se não comer, tu vais te igualar a ele. Ao Senhor, ao Deus. Então ele aí pecou. Eles pecaram, melhor dizendo, aí vai pecou. Então, nós, quando se fala da literatura que é o auxiliar, não é? Automaticamente, do próprio pastor, tu também, quando vai pegar na literatura infantil, tu vais utilizar determinadas palavras para educar a criança. E já para terminar, infantis, não é? E já para terminar, portanto, e eu não diria que é de pequeno que se torce perfil, nunca gostei disso, mas é de pequeno que se lê. E aí pode ser a Bíblia. Já mesmo destinadas às criancinhas. As crianças já, justamente por aí. Exato. Terei de fazer uma pequena, interromper o nosso programa para honrarmos os nossos compromissos publicitários. Um breve e curto intervalo. Regresse connosco para a terceira parte. Com elas e com eles, até já. Bem-vindos de volta à segunda parte com elas e com eles, profetas, pastores e o seu impacto na sociedade é o tema do Elas e Eles esta noite. A palavra de Deus, as escrituras sagradas merecem respeito. Temos assistido na nossa sociedade testemunhos de pessoas na liderança cristã sobre rituais, práticas que são um atentado à fé, são um atentado aos valores e princípios que fortalecem a harmonia social de um país, de uma nação. Por este facto, trazemos este tema hoje. Como identificar um falso pastor? Por favor, o debate está aberto. Ruth? Elka, sim, antes sim. De entrarmos nessa questão do falso profeta, favor. Eu gostaria de me dirigir ao irmão Paulo Viana. Irmão Paulo, e na verdade fazer uma pequena correção, porque fizeste algumas declarações muito graves e muito perigosas para um teólogo. A primeira delas é o fato de declarares de boca cheia que tu não és da Escritura. Como assim? Um dos principais objetos de estudo da teologia é a vida de Cristo, manifesta na palavra de Deus, na Escritura. Como assim estás a estudar teologia e não és da Escritura? Isso é muito perigoso e eu acho que se isso realmente é verdade, não estás nervoso, não é por causa do programa, deves trancar a tua matrícula. Faça outro curso. Vai fazer RH, recursos humanos, faz administração, faz educação moral e cívica, faz outra coisa. Porque um teólogo que não entende a essência do que é a Escritura e não a defende como objeto de um curso que está a fazer, de uma formação que está a fazer,
Isso é extremamente grave. Segundo equívoco, é a questão de trabalhar os pastores como ricos, trazer o errado, o pastor rico errado, e trazer, se o pastor recebeu de prenda um carro, ele tem que mandar para a comunidade. Então, se ele, por exemplo, tem uma família de 5 filhos, ele andava a pé até o momento antes de ganhar este carro. Ele tem que levar para a comunidade e continuar com os filhos andarem a pé? Ou nós estamos a trabalhar numa perspectiva de excessos, de abusos e de falta de equilíbrio? Nós precisamos pensar nessa questão, porque também é uma declaração perigosa e um equívoco na sua fala. E terceiro, não verifiquem muito a questão dos versículos bíblicos. Temos que verificar a questão dos frutos. Equívoco, muito equívoco. Como assim? A Elka fez uma pergunta muito bem estruturada. Qual é o caráter do pastor? E ela ainda frisou, por favor, cite-nos o capítulo. Eu creio, e eu olho para o irmão Viana, não trouxe Bíblia, estuda teologia. Isso já nos deixa um pouco desconfortáveis. O texto que a Elka estava a pedir é o de 1 Timóteo, capítulo 3, onde o apóstolo Paulo fala do perfil de um pastor. E eu gostaria, por favor, de ler, que diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, o pastorado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E termino com os últimos versículos que dizem: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, semelhantemente aos diáconos. E ele traz o mesmo perfil. Então eu gostaria talvez aqui de entender se era isso mesmo que querias dizer, ou estás um pouco nervoso, por favor. Esteja à vontade, por favor, Paulo Viana. Muito obrigado pela colocação e começo pela última questão. Eu não estou nervoso, eu não tenho por que estar nervoso. Retira o que disse ou mantém? Reitero e vou reafirmar o seguinte. Penso que... Não, retira o que disse ou mantém? Estou a dizer que reitero. Reiterar é reafirmar. Certo, vamos deixar, por favor, o Paulo Viana... reitero. Exato. Ok? Prossiga, então, por favor. Vou mudar a linguagem. Reafirmo. A colega de painel, penso que equivocou-se um pouquinho. Quando eu disse não sou da sola escritura, isso quer dizer não sou de que só o que está consignado na Sagrada Escritura é que é o correto. Ou seja, que a Bíblia não é a única fonte de verdade e fé. Por exemplo, e aqui é o telespectador para nos situarmos, e acredito que já ouvimos falar, muitos chamam de Lúcifer, por exemplo, né? A ver, Lúcifer, que é o pai dos demônios, se quisermos. Mas, na Sagrada Escritura, de Gênesis e Apocalipse, não encontraremos nada escrito, ou seja, um nome Lúcifer. Não está na Bíblia, Lúcifer. Mas nós falamos constantemente Lúcifer, não está na Bíblia. Por outra... Mas o que isto tem a ver com... Não, para dizer o seguinte, a Bíblia, como está, a palavra, a Bíblia, não caiu do céu. Calma. A Bíblia não caiu do céu. A Bíblia foi escrita por homens, inspirado por Deus. Ou seja, é fruto de uma tradição, ok? De uma tradição. Nós não podemos entender, pensar que, aliás, o próprio Jesus diz assim, nem tudo, João nesse caso, nem tudo que Jesus fez e disse está na Bíblia. Pois, se tivesse tudo, se Jesus tudo que fez tivesse na Bíblia, não haveria espaço para... Ou seja, não haveria livro o suficiente para o conter. Mas essa questão que a colega coloca, isso compreende-se com muita facilidade. Muita facilidade. Se recuarmos no ano 520, estamos a falar da Reforma Protestante, onde começa com Martinho Lutero, que naturalmente é patrono da minha colega de painel e tantos outros, e que ele diz aqui, ele parte da carta de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz que o justo viverá da fé. Ele diz lá, basta a fé. Pode consultar, qual é a Bíblia? Pode consultar. A Bíblia diz isso. Sim, justo basta a fé. Então, Lutero parte dali e diz que basta a fé. E ele vai dizer o quê? Só a Escritura. O que não estiver na Escritura não serve. Então, por isso que eu disse à minha colega que eu não sou
da sola Escritura, ou seja, não é só a Bíblia que contém, não disse que eu não acredito na Bíblia. Okay. Então, Quais são o seu propósito como teólogo? Propósito? Como como teólogo. Até onde quer ir? Não consigo compreender o Qual é o seu objetivo como teólogo? Como teólogo? É ainda estudante ou já? Não. Obrigado pela questão. Não sou estudante de teologia. Ok, não sou estudante de teologia. Mas sim, eu sou teólogo, me formei em teologia. Né? Pronto. Fiz 4 anos de teologia. Pronto. O estudo de Deus, a teologia é isso, é o estudo de Deus. Okay. Então, o objetivo é esse aqui, ajudar as pessoas a conhecer a Escritura. Portanto, tudo que se faz, eu não gosto de chamar profetas, né? E aquilo vou reiterar mais uma vez, não tem profetas. Não tem profetas. E então, pastores temos? Sim, temos pastores, sim. Alguns bons pastores e outros, e diga-se uma verdade, aliás, não sou eu que o digo, o próprio Senhor é que o diz. Temos muitos falsos profetas, muitos falsos pastores e falsos profetas. Isso é verdade. Agora, quem não crê nisso, paciência. Por favor. Não. Vamos deixar, por favor, o apóstolo Cornélio Manuel. 2 coisas eu gostaria de falar. Primeiro, a respeito das Sagradas Escrituras. A Bíblia Sagrada diz em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 14 até o versículo de número 17. Paulo diz o seguinte para Timóteo: desde a tua meninice conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio pela salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir com justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós que cremos em Cristo Jesus, sabemos que Jesus é a verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus. Cristo é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra escrita de Deus, que é o manual que dita regra, conduta e prática de fé. Toda prática de fé fora das Sagradas Escrituras, que não tem testemunho na pessoa de Cristo Jesus, não é uma prática de fé. Esta é a primeira correção que eu gostaria de fazer e a minha argumentação. Segundo, enquanto houver um Deus que fala, haverá profetas. A expressão Nabi, que disse o nosso teólogo, significa porta-voz, ou Narvi, que significa aquele que fala na vez de. Por isso é que Pedro está a dizer o seguinte, que homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O que nós precisamos entender é que tanto o profeta como o pastor, eles falam inspirados pelo Espírito Santo, mas com tarefa distinta e separada. Por isso é que em Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, ele vai dizer: a uns deu para apóstolo, outros para profetas, outros para evangelista, outros para pastor e mestre. Então, esses 5 ministérios, que nós chamamos de ministérios funcionais ou ministérios fundamentacionais, eles estão alocados à igreja de Cristo Jesus. Se me permite uma questão, não, eu gostaria na sequência de responder desta sua abordagem. Sim, mas eu gostaria de terminar, por favor. favor. O que é que nós precisamos entender? Que enquanto a igreja estiver na terra, vai ter sempre apóstolo, vai ter sempre profetas, vai ter sempre mestre. Por quê? Porque é um trabalho contínuo, porque a obra consumada é a salvação, Tenho mesmo mas a obra fazer contínua a questão. É a evangelização. Portanto, ele selecionou apóstolos, profetas, e estes homens de Deus, eles podiam servir a Deus e também ser empresários, podem servir a Deus e ter outros afazeres que não sejam únicos e exclusivamente honrar, servir Deus? Dentro do princípio do exercício ministerial, existe o ministério a tempo integral e a tempo parcial. A Bíblia diz isso? Sim. Aonde? Apóstolo Paulo vendia tendas e também fazia isso. Não só, eu podia começar mesmo com o próprio Cristo Jesus. A primeira vez que Jesus ele prega, as pessoas dizem: não é este aqui o carpinteiro? Isso está escrito em Marcos, capítulo número 6, versículo 3. Jesus, ele vem primeiro, todo mundo lhe conhece como carpinteiro e depois como excelente. Então, Jesus é um excelente profissional e um excelente ministro. O que nós precisamos entender, aqueles que servem a tempo integral no ministério, que se dedicam de maneira plena no ministério e que não têm outros afazeres, eles podem viver assim. O que é que as Escrituras querem dizer quando diz renunciem-se? Se querem chegar a mim, renunciem-se a si próprios.
profissão de as carpinteiro não era para Escrituras ter... quer dizer quando fala sobre isso? Negar Negar-se a si próprio. E negar a si aos mesmo. seus interesses. O negar Não, viver não é isso. para mim, o me colocar no centro da minha vida, servindo a mim mesmo, sendo Deus para mim mesmo. Quando Jesus responde aos discípulos, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz e siga após mim. O que é o negar-se? Esse negar-se não significa que eu vou me anular, eu não existo. Não, eu existo em Deus. E João capítulo 15 sim revela isso. Então o que eu faço? Eu entendo que eu tenho um Senhor. Então, segundo o Antigo Testamento, eu me torno um escravo da orelha furada. Eu sirvo por amor, eu quero estar aqui e fazer o interesse. Então isso é o renunciar. O centro não é a Ruth, a glória não é para a Ruth, o louvor não é para a Ruth, não. Eu tenho um Senhor. Então eu entrego esse louvor e essa adoração a esse Senhor, porém Ele me dá segurança enquanto eu vou me mover. Obrigada. Não, agora gostava de ouvir o João Bela, por favor. Eu penso que, sei que a preocupação da apresentadora está no seguinte: há bocado falaram, e é óbvio, Jesus era carpinteiro, bom, mas o que às vezes acontece é o seguinte, é que o Jesus não ia buscar, né, lucros fabulosos no coisa da sua palavra. Aí está, ele era carpinteiro e não invertia a pirâmide de que quando pregava o evangelho, etc, então é daí que ele não tirava, não é, esses carros que se falou, esses bens todos fabulosos que se falou, etc. Então é justamente aí que quando se diz que eu renuncio, eu vou apenas me dedicar à palavra do Senhor para aquilo que o profeta lhe foi indicado, que é profetizar, e o pastor automaticamente fazer, portanto, entender a palavra de Deus, que é a palavra bíblica, que a palavra é esta, é aquele, portanto, é isso que eu entendi na apresentação da, passo pelo nome da própria apresentadora. Por favor, Isabel, e depois Amélia. Isabel, esteja à vontade. Penso que estamos com sérios problemas de identidade. Tá? Como filhos de Deus, precisamos de saber quem nós somos. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Quando o Senhor Jesus distribui os talentos, não é? Ele conta a parábola dos talentos: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos e a um deu um único talento. Ao que recebe 5 talentos, multiplica para 10 talentos, não é? Multiplica, passo o pleonasmo, passo o termo. O que tinha 2, multiplica para 4. Sob que condições essas pessoas faziam isto? Trabalhando como investidores, trabalhando como empreendedores. Deus a todo momento chama a atenção aos filhos dele a trabalharem como empreendedores. Inclusive, eu vou chocar a mente de vocês, que quem não é empreendedor, como filho de Deus, nem é filho, porque ele deu a si um talento que você precisa de multiplicar, tá? E todo mundo acha que talento é a habilidade de cantar nas igrejas, no grupo especial. Não, ele colocou dinheiro dentro das pessoas. O talento no tempo de Jesus era uma unidade monetária. Portanto, ele coloca os talentos dentro das pessoas. Uns têm 2, uns têm 5, outros têm 10, não é? E se formos a ver quanto custaria um talento, são barras de ouro, muitas barras de ouro. Mas o que é que isto tem a ver com, efetivamente, o pastorado e a missão de pregar a palavra? Uma coisa é o geral, para os cidadãos, para os cristãos, não é? Outra coisa é para os homens escolhidos por Deus, que têm e que recebem esse chamado, não é? É sobre isso. A palavra de Deus é para todos. Em Apocalipse 2:9 diz: eu conheço as tuas fraquezas, eu conheço a tua tribulação, eu conheço o teu sofrimento, eu conheço inclusive a tua pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. Rico de quê? Rico. Quais são os frutos do Espírito? Jesus não fala apenas de riqueza espiritual, fala exatamente de riqueza material. Você é pobre, ele até diz que és pobre, eu até sei que você passa pelas tribulações, você até é pobre, mas a tua essência é de riqueza. O chão é de ouro, tá? E ele colocou riquezas na terra para todos os homens. É como não um pai diz, não seria, porque assim, há aqui, o que é que
o que é que tem acontecido com relação às Escrituras? Há equívocos grandes na interpretação da própria palavra. Há outra preocupação sobre o que é de facto riqueza, ok? Espiritual e a verdadeira prosperidade que nos orienta as Escrituras. Deus, não é? Tem a ver com dinheiro, tem a ver com riqueza material, porque a própria Escritura diz: não adoreis a dois senhores, e o outro senhor é o dinheiro. Existem pessoas, existiu o senhor de Arimateia que enterrou a Jesus. Se ele não tivesse muitas posses, ele não teria comprado um sepulcro caro para enterrar a Jesus. O que o Senhor chama a atenção de não adorar o dinheiro é que o dinheiro faz a cabeça de pessoas que, quanto mais dinheiro, são muito ricos e ao mesmo tempo muito pobres, tal como o rico e o Lázaro. Então, o rico não tinha princípios, não é, de humanismo por conta das riquezas. Apareceu o jovem rico e Jesus lhe disse: olha, vende tudo e venha me seguir. Ele desistiu, quer dizer, o dinheiro ele tinha. Então, com força, não é? Por favor, agora gostava de ouvir a A Amélia. forma ilícita. O problema é a forma ilícita de conseguir. Você entende? Quando se utiliza, rapidamente, quando se utiliza, por exemplo, a Bíblia para este tipo de riqueza que a colega está a frisar, é aquilo que é condenável. Quando se utiliza a Bíblia, a palavra, portanto, aquilo é para o enriquecimento espiritual, etc. Mas eu vou ter lucros em função disso. E muitas vezes aquilo também que já se falou aqui, não passando a palavra devidamente como está na Bíblia. Então é justamente aí onde está o problema. Porque essa riqueza que pode ser espiritual, vamos agora falar no Jó, não é? Que não tinha absolutamente nada. Quem? Jó? O Jó. O Jó. Extremamente rico. É o Jó. sempre foi rico. Extremamente rico. Não, um bem só. Ele primeiro foi isso que eu estou a dizer. Ele não tinha Vamos deixar, nada. por favor, João Bela. Ele não tinha nada. Retiraram tudo e alguém chegou para, portanto, para dizer que então este é o teu Deus. Por que você não... É o Jó, não é ele? É teu Deus. Ele era rico e depois foi submetido a uma provação. Uma profissão. Uma provação para testar a fé. A fé dele. É o Jó, é isso que eu estou a referir. Então depois voltou a dar aquilo que teve. Mas não acredito que ele fez-lo, aquela coisa ele conseguiu de forma ilícita. Eu penso que aí está o problema. Certo. É a forma... Como se adquire. Vamos focar no tema o tema de hoje. Pastores e profetas. Como é que se identifica um falso pastor? Porque nós não queremos com este programa dizer que os pastores todos e os profetas todos são falsos. Queremos identificar homens que efetivamente possam estar em contramão com a verdade verdadeira, a palavra de Deus. Um falso pastor. Qual é o impacto na sociedade de um falso pastor? Como é que um crente identifica um falso pastor? E se só um falso crente é que segue um falso pastor? Muito Eu bem. gostava de pedir aos meus colegas de painel que tenhamos muito cuidado ao responder essas questões, porque tem muita gente a nos assistir e vai definir os destinos dos cristãos. Podem eles se perder ou se achar. Então, muita Não precaução. é esse o objetivo, pelo Exatamente, muita precaução Mas também nesta isso vai hora. surpreender quem também já está fraco na palavra, porque eu acho que eu entendo esse zelo, mas é por isso que nós devemos ser apologetas, como aqueles cristãos de Bereia. É por isso que cada um tem autonomia de comprar uma Bíblia e ter intimidade com Jesus e verificar. Eu creio que o que nós queremos saber é entender o perfil. Estamos a falar de pessoas humanas. Certo. Nós aqui não estamos a falar de outro ser. Nem de religião, Não, eu vou estamos a só falar de seguir pessoas. naquilo Sim, que deveriam ser estamos a humanas. falar. São pessoas humanas que têm dores, que têm defeitos e que podem, sim, seguir. E como a própria psicologia hoje nos traz as separações. Eu não posso separar as pessoas por partes. Eu tenho pessoas que têm um corpo que deve ser respeitado. Eu não posso tirar um demônio violando o corpo de alguém. Eu tenho uma pessoa que tem uma alma, que é uma mente e que deve usá-la
para saber a sua consciência. E esta mesma pessoa tem um espírito intuitivo. E nós, por vezes, estamos nisso. Por quê? Porque depois manipulamos, como todo ser humano que estuda alguma coisa e que quer então ser o conhecedor absoluto. Não existe verdade absoluta, nenhuma ciência. Nas escrituras não há verdade. Desculpa, Elka, se começamos só na escritura e pegar versículo, então vamos só, como fazem os escritores, eu vou ver da forma como o meu olho e a minha percepção e a minha sociedade faz com que eu analise um contexto. E o que eu peço sempre a todos os pastores, a todos os profetas, apóstolos, padres, é que respeitem o ser humano. Ele não é vossa máquina de manipulação. E quando vocês manipulam, nós temos mais pessoas doentes. Mas isso está as doenças está posto em causa. Estamos aí no tema. Deixa entrar no meu tema. Uma de cada vez, por favor. Vamos colocada. O impacto. Como o cristão identifica um falso pastor. Eu vou deixar isso para vocês que defendem o que estão a defender. Eu vou me cingir estritamente no impacto. E o impacto hoje é uma aberração. A todos os níveis, porque temos desequilíbrios demais sociais. Então, aí eu costumo ouvir para entrar no muitas perfil, críticas sociais. Não são só críticas. Nas igrejas acontecem os 3 tipos ou 4 de violências. Violência sexual dentro da igreja, violência econômica dentro da igreja, abusos de todo o ritmo e depois o abandono, porque eles utilizam técnicas de psicologia também. E eu nem vou entrar neste debate, porque isso é bom num fórum em que estamos todos e começamos a separar as águas. Porque enquanto entramos nisso... As escrituras também dizem que não existe autorização para um homem construir o seu templo e que Deus não está lá. Okay? Há uma igreja e o que nós assistimos atualmente, por isso é que eu ainda não entendi, gostava que os nossos convidados esclarecessem a quem nos assiste sobre como é que um pastor se consagra. Okay? Qual é o processo para atingir esta liderança numa igreja? Quem pode abrir uma igreja? Como é que se abre, de facto, uma igreja? Quais são os regulamentos? O que é que deve-se estudar? Não é? Há um diploma? Quem é que se consagra? Eu já ouvi histórias de pessoas que disseram: eu acordei e o Espírito Santo me disse que isto. E eu, de repente, virei tal. Exato. Como é que acontece? Por favor. Eu gostaria de continuar de onde eu parei com relação ao perfil do falso profeta. Por favor. Dona Emília, eu acho que nós precisamos compreender que nós não estamos a falar, a retirar a tricotomia do ser humano. Ele é alma, é corpo, é espírito, mas eu creio que nós estamos aqui a trabalhar sobre a relevância dos pastores e objetivos nas questões, a relevância do verdadeiro pastor e a relevância do verdadeiro profeta à luz da palavra para a sociedade, no caso trabalhando a questão da sociedade angolana. Então já trabalhamos aqui. Existem pastores verdadeiros e segundo o perfil que nós trabalhamos aqui à luz de 1 Timóteo 3. Agora, os falsos profetas e falsos pastores existem também. Quem são eles? São mentirosos. Eles não pregam um evangelho baseado na escritura, eles buscam adoração para si mesmos e eles sim são capazes de muitas vezes ludibriar o povo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas vezes quando o povo não entende, é por isso que muitas vezes nós vemos mulheres, por exemplo, a fazerem relações sexuais com os pais espirituais, entendendo que está a fazer um trabalho espiritual para tirar o mal
mal que está dentro de si, através da pureza que está dentro do profeta ou do homem de Deus, né, que se coloca Ou nessa seja, posição. É tido, aparentemente é um pai espiritual, mas afinal é um Ele é um que rouba a lobo luz e energia. transvertido de cordeiro, é um falso profeta. Ouvimos aqui, há uns tempos atrás, de práticas de dormir em caixões para Falso. obtenção Não de está na poderes. palavra. Voltamos a seguir, após um curto e breve intervalo. Regresse connosco para a terceira parte, com elas e com eles. Até já. Bem-vindos de volta, terceira e última parte com elas e com eles. Profetas, pastores e seu impacto social é o tema do Elas e Eles esta noite. Estamos na terceira e última parte. Eu vou pedir aos queridos convidados que sejam objetivos e assertivos, efetivamente, relativamente às questões que eu coloco diretamente. Nós estamos aqui a fazer alguns rodeios e não estamos a responder. Quem está lá em casa quer perceber como é que eu tenho discernimento de entender se estou diante de um verdadeiro homem de Deus. Como é que eu identifico um falso pastor e um falso profeta? Ainda relativamente, quem pode, de facto, liderar uma igreja? Como é que qualquer pessoa pode abrir uma igreja? É como montar uma loja. Agora eu quero abrir uma loja, vou montar uma igreja. Quais são as regras para se, efetivamente, ver crescer e construir uma igreja? O que é que diz as Escrituras relativamente a templos feitos por homens humanos? Por favor, como identificar um falso profeta? Bom, o falso profeta é aquele que não fala de acordo com a palavra de Deus, com as Escrituras. Fala o senso comum, fala o que ele acha, o que ele pensa e até faz o uso às vezes da palavra de Deus para dar orientações. Ele chega e fala, olha, no dia X e no dia Y vai acontecer isso, isso e aquilo. Os profetas antigamente, eles ouviam, até hoje, os profetas ouvem Deus falar e eles têm autorização de transmitir ao povo de Deus. Como assim é que eu identifico um falso profeta? Ele mente. Ele não fala as Escrituras. Ao não falar as Escrituras, vai mentir, vai falar coisas que não têm a ver com a palavra de Deus. Ou Por seja, exemplo, se você é crente que está a assistir ao nosso programa, a única forma de entender se está diante de um verdadeiro ou falso profeta ou pastor é conhecendo, é lendo a Bíblia, e você pode fazê-lo sozinha. É entender, é ler de facto, conhecer a Bíblia. Okay? Eu gostaria de em João 8:32 eu gostaria de responder com textos bíblicos. Sim. A Elka está a dizer que uma das maneiras de identificar um falso profeta é lendo, conhecendo a Bíblia Sagrada. Eu gostaria de fazer um paralelo e depois voltar também à Bíblia. Quando Satanás... não concorda? Não é só o conhecimento da Bíblia, o testemunho do Espírito no conhecimento desta Bíblia. Satanás disse o seguinte para Jesus: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Depois disse também Jesus: se tu és filho de Deus, salta, porque ao teu respeito também está escrito que quando saltares não tropeçarás. E Jesus saltou? O que nós precisamos entender, Jesus não saltou. Por que Jesus não saltou? Porque o texto sagrado não diz que quando saltares. Salmos de número 91 diz que quando andares não tropeçarás. Então Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo de número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4, ensina as características de um falso profeta, de um falso mestre, de um falso pastor. Está escrito na Bíblia. Está escrito, permita-me só ler. Ele diz o seguinte: Bíblia. Assim como no passado. Está escrito aonde? Bíblia. Na Bíblia, pelo testemunho do Espírito. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8, E esta verdade é Jesus João Cristo. 8, É a Bíblia. Conhecereis Por favor, um de cada vez, meus senhores. Permita-me falar. Permita-me falar. O testemunho deste homem tem que ser compatível à a pessoa missão. que está a ouvir está diante do professor, e acredito que sim, quando fomos pequenos, não é? Aquilo que o nosso professor disse é que está certo. A mãe, por vezes, todos nós erramos. A mãe, por vezes, o pai pode dizer não é assim. Não, o meu professor não ensinou assim. Então devem haver outros mecanismos. Por exemplo, e há bocado a Elka disse muito bem que ele é dentro como amanhã acorda e faz uma igreja. Amanhã Quais são as regras para agora aí está, deixa-me só que eu explique isso das regras. Por exemplo, existe o Estado.
o Estado tem regras de como você vai constituir uma igreja. Há inspeções e há tudo automaticamente. E também tem havido aquilo, até falo por conhecimento de causa. As denúncias, principalmente a comissão, mas denúncias devem ser feitas também a quem de direito. Eu acho que há uma coisa estranha naquela igreja. Então amanhã vai uma equipa disfarçada até de fiel e vai ouvir o que o pastor está a dizer, porque esta só de irmos ler a Bíblia, não é? Porque é aquilo que eu disse, a Bíblia está codificada. E dentro dessa codificação, se eu não for moral, se eu já estiver com essa má intenção, eu vou dizer, não, mas que está a dizer isso, que tens que me dar, por exemplo, tens que me dar muito dinheiro. Está a entender? Por favor. Dois pontos. Então, Depois gostava de ouvir o e diretamente à Cornélio. nossa questão. Penso que estamos aqui a dar muita volta. Já não temos muito tempo, por favor. Exatamente. Uma das questões para reconhecermos falso profeta eu não vou chamar de igreja, são seitas, não é? Há aqui uma proliferação de seitas. As Escrituras diz como identificá-los. Exato. O que é que ela diz? Uma proliferação de seitas. Por exemplo, aqui o primeiro passo para identificar um profeta é a autopromoção da sua imagem. Por exemplo, não é a de maior de glória, ou seja, não é para a maior glória de Deus, mas é para a sua glória. Então, nós hoje assistimos, às vezes, um casal decidem abrir uma comunidade, não é igreja aquilo, é uma seita. Então, e esses, não é o fato de ser, eles dominam a Sagrada Escritura. E aqui disse bem a colega de painel, e aproveitam-se da fragilidade das pessoas. Hoje o que está na base dessas proliferações de seitas é a pobreza extrema. E as pessoas buscam um conforto espiritual nesses falsos profetas. E por outro lado, uma das razões das proliferações de seitas, e aqui diga-se mesmo a verdade, há também aí subjacente um interesse político, porque esses falsos profetas, falsos pastores, não é, conseguem angariar para si muitas almas, muitos fiéis, e têm um poder de persuasão muito forte para essas pessoas. Então, e aquele que detém, porque vai lá, na Bíblia, os profetas, por exemplo, denunciavam as injustiças, eram contra o poder político opressor, e hoje não vejo, pelo menos Exato. Posicionamento social. Exato, não vejo o posicionamento de um pastor, de um profeta a ir contra as injustiças. Não, todos estão calados, todos ficam com medo. Ninguém vai contra, vamos lá, a injustiça, ao poder político, à opressão. Não, ninguém faz isso. Muito pelo contrário, nós assistimos nas fases das campanhas eleitorais as igrejas irem movimentar. Não é igreja, são seitas. Okay? São seitas. Porque quando alguém acordou e vai lá, na sua maioria, todos isso aqui, tem menos de 20 anos de existência. Quer dizer, ele acordou, sou iluminado pelo Espírito Santo. Até não há uma sequência. Exato, não há uma sequência. E vede, não há aí uma unicidade. Ou seja, eles dizem, tem aqui em Benguela tem uma, em Luanda tem uma, em Benguela tem outra. O que um pastor diz aqui, em Benguela diz outra coisa. Não há uma comunhão, não há. Cada um acorda, decide o que fazer. E depois, dá a sua denominação. Exatamente, dá a sua denominação. Igreja de Bom Jesus, Igreja Adão e Eva. Não, isso, estamos a brincar com a palavra de Deus. E depois também, tal como abrem, muitas fecham, não é? Exatamente, porque aqui, e eu aqui vou para não monopolizar a palavra, sei que os colegas querem dizer, há denomina-se que SICA, Congresso de Igrejas, Conselho, obrigado. Isso, com todo o respeito àquele que nos ouve, ao presidente, não tem utilidade alguma isto. Por quê? Não tem utilidade. É aquilo que já se falou. Não tem nem tudo está errado. O SICA não tem utilidade. Tem a sua utilidade. Essa é a minha opinião. O SICA não tem. Exatamente. Por quê? Portanto, se ela congrega, deixa só. Ela perguntou porque disse que não tem utilidade. Sim, eu estou só a explicar que a utilidade é para congregar todas as igrejas que estão em Angola. Portanto, há pessoas sérias. Aí está mesmo a não utilidade. A ver. Por favor, Cornélio, acrescente sobre o que está a ser. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo não há iluminação.
Porque a iluminação do conhecimento da Bíblia está na pessoa do Espírito Santo. Mas um dos passos, Jesus talvez, disse, para começar a receber o Espírito Santo é ter o para contacto ter com a o palavra. Espírito Santo é crer em Cristo Jesus. Vamos- A fé vem pelo Deixa eu só dizer, Jesus disse o seguinte: aquele que crer em mim, como diz as Sagradas Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas tem que ter contacto com as Escrituras. Vamos perceber Concorda? que em Atos o contato das Escrituras é para a absorção do conhecimento correto da prática da nossa Então, fé. qual é a forma do fiel, do crente, perceber se está diante? Começamos primeiro pela pessoa de Cristo Jesus. Como é que ele segundo, vai pelas conhecer? Sagradas Escrituras. Jesus se Senhora. conhece Vamos pelo lá, a Evangelho. questão, por favor, Jesus é a permita-me. palavra. Tá? Vamos lá, precisamos... Jesus Cristo é a palavra, é a verdade, é o verbo que se fez carne. Condição sine qua non, conhecer a palavra de Deus. As A pessoas palavra é são salvas pela carregada de leitura ou pela fé em Espírito. Cristo? Não é leitura, a palavra é As Espírito. pessoas são salvas pela leitura ou pelo pela fé em Jesus Cristo? que é a palavra. Tá? Como é que é conhece? verbo. Como é que conhece? Vamos trazer para os dias de Jesus é hoje. Por favor, mas Como é um que de cada nós- vez. Como é que um cristão Vai conhece descobrir- e vai descobrir Jesus Cristo? Vamos lá. Jesus se conhece pelo Evangelho. O O Evangelho Evangelho, não são as Escrituras? Evangelho não é a Escritura. Evangelho é uma Não é a das Bíblia? mensagens da Escritura. Não. O Evangelho é a mensagem assim? da obra redentora de Cristo Jesus. Ok, bom, vamos avançar, temos que prosseguir para outros Elka, vamos lá, tópicos, vamos por lá. favor. Eu ainda bravo, quem permaneço falou é com muito relação na questão de como reconhecer um falso profeta e um verdadeiro, para que as pessoas sejam despertadas Por favor, vamos a ser identificar céleres, sim. isso e avançar, e crescer e evoluir. Quando nós estamos a trabalhar a igreja é um dos principais pilares entre os três que contribuem no aperfeiçoamento da sociedade. Um verdadeiro profeta tem amor a Deus, tem amor ao povo, tem amor à sua família. Um verdadeiro profeta é santo, verdadeiro pastor. Um verdadeiro pastor, ele tem verdade nas palavras e na vida, no comportamento. Ele tem frutos no seu dia a dia, no seu caráter. Ele busca os interesses do Senhor para servir a igreja. Ele é humilde, não é arrogante, não é estranho, ele é humilde. Um falso profeta, ele ama o pecado, mente, ele gosta de beber, tem várias mulheres, sim, tem várias mulheres, e muitas vezes, às vezes se transvestem de filhas espirituais ou secretárias do escritório. É bêbado, para ele a bebida é tranquilo, e às vezes comete assassinato exegético, justifica o seu pecado com versículos bíblicos, porque ele é especialista nisso. E encerro, ele usa as pessoas para os próprios prazeres. Obrigada. Não importa o que ele fira. Portanto, diante de homens que podem ser falsos homens de Deus, os fiéis, os crentes, muitas vezes ouvem e assistem o falar em línguas estranhas, que é um dom, efetivamente, do Espírito. Como é que um crente percebe que esta pessoa esta não é uma língua estranha de facto de Deus? O que é que as Escrituras nos dizem sobre as línguas estranhas? Que não devem ser faladas para as pessoas, porque é uma mensagem direta com Deus. Porque as escrituras sagradas dizem que se não há ninguém para interpretar, abstenha-se de falar em línguas estranhas. Tá. As escrituras não há... Essa questão Concordam ou não? Estranhas, É o que está escrito. Essa questão das línguas estranhas, ela vai nos fazer abrir campos que talvez eu desconfie. Mas é o que está escrito nas escrituras, Está escrito concorda? nas escrituras. Mas eu queria ainda só terminar aí essa questão da verdadeira igreja que tu perguntaste. Como identificar que uma igreja é verdadeira? Ela tem Cristo no centro, ela exalta as escrituras, prega as escrituras, exalta o sacerdócio de Cristo, fala da vida eterna, ok? De uma vida transformada, não para conseguir bens materiais, não trabalha a prosperidade material como fim último, porém é verdadeira em dizer que a vida da pessoa que aceita Jesus também é transformada. Para conseguir dinheiro é preciso trabalho e trabalhar muito, e Deus abençoa pessoas que gostam de trabalhar. Não deve ser Sobre o as arrependimento, a línguas transformação do caráter, não deve ser esta... Desculpa, a vossa questão é muito séria. A vossa questão Eu é muito diria o séria. seguinte, A igreja de eu fato... diria o seguinte, Não, espera, cada vez, por favor. Só um minuto. Vou lhe roubar a mesma palavra. Jesus disse na sua palavra que sereis conhecidos como meus seguidores.
através do amor. Quando vocês andarem em amor, serão identificados. Não precisa falar eu sou, não precisa escrever. Vai ser identificado quando vocês andarem em amor. Quem não está a ser guiado por Jesus, não anda em amor. Vai andar em falsidade, mentiras e tudo, mas em andar em amor é quem está sendo conduzido por Jesus. E é Tem bom de ser tomar semelhante. cuidado. Por favor, não, por favor. Disse muito bem e subscrevo. O amor é a lei suprema. O ser semelhante Ser a semelhante, Cristo. né? Ser semelhante. Ou seja, nós somos chamados a sermos outros Cristos. Como assim ser outros Cristos? Pequenos Cristos. Nós, pelo batismo, acho que a colega está um pouquinho... Não, colega, Não temos mais tempo para isto, por favor. Paulo, Viana. Outros Cristos. Ruth, não temos mais tempo, por favor, eu peço que respeitem. Nós somos chamados a ser, primeiro, vamos lá, andando em Gênesis, somos imagem e semelhança de Deus, ok? E pelo batismo somos chamados a nos configurar. Espero que a colega compreenda essa expressão. E somos chamados a ser outros Cristo, na medida em que, e disse bem a colega, o amor é a lei suprema. Isabel. Exato. E colega Isabel, obrigado. E aqui também a vossa questão se compreende muito bem de como identificar as igrejas e tudo mais. Então aqui é bom também esclarecer mesmo àqueles que nos assistem, que nós chamamos às vezes de igreja por uma questão de caridade, ok? Uma questão de caridade, porque não são igrejas, são comunidades religiosas, de fé, que se congregam. Quando alguém funda uma comunidade, não pode chamar-se de igreja, porque o próprio Cristo, não é? A colega insiste sempre em Sagrada Escritura, foi ele que disse, né, a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não disse, olha, as minhas igrejas. Não, a minha igreja. Portanto, a igreja a igreja deve ter uma sucessão apostólica. Sucessão apostólica, é muito interessante. Se não tiver sucessão apostólica, não é igreja. Então, ele acordou, sonhou com alguma coisa, afundou o quê? E você tem sucessão apostólica? Onde saiu? Esse é um ponto. Depois, a outra, e para passar a palavra aqui ao colega, uma das características é a Eucaristia. Ou seja, a Eucaristia, não é? A comunidade de fé religiosa, se quisermos por aí fora, se não tiver aquele momento da consagração, isso não é invenção, também a colega faz sempre questão da Bíblia, foi o próprio Jesus que diz assim: olha, fazer isto em memória de mim. Aí a sucessão, essa sequência. Então, é a Eucaristia que faz a igreja. Ou seja, no momento, quando Jesus da ressurreição, no momento da ressurreição, chama os apóstolos. Há uma questão que eu gostava de ficar aqui, colocar aqui ao nosso painel. Há muitos profetas, há muitas igrejas que curam, não é? Nós assistimos determinados cultos em que determinado pastor, determinado profeta chama um crente e em nome de Jesus estás curado e tal. Olha, se existe este dom, não é? Eu não duvido, atenção, existem dons do Espírito, existe dom da cura e etc. Mas quando se trata de facto de um verdadeiro homem de Deus, e se há esta capacidade de cura, há tantos doentes nos hospitais, ok? Porque é que estes homens não vão diretamente lá curar estas pessoas? Muito bem, é muito simples. Salvar estas pessoas. É muito Quando simples. chegasse até esse ponto, eu gostaria muito, e chegou a esse ponto. As igrejas estão a prestar atenção em coisas, estão a perder o foco. As igrejas nesse momento, SICA inclusive, devem nos congregar, devemos nos congregar para atender Os trabalhos nas comunidades. A pergunta da sociedade. Por que será? Quando há foco de confusão, de guerra, as igrejas aparecem em hora. E realmente a oração tem esse poder. Tudo passa. Se a igreja se levantar contra a fome em Angola, vai passar. Eu chamo aqui a atenção, Angola, Portugal, Moçambique, Cabo Verde, que todos vocês que são líderes religiosos, vamos nos unir à causa o que é que fica? para orarmos contra a fome, contra a desigualdade social, e Deus vai trazer a solução. E vamos orar também pelos doentes, e eles ficarão curados no nome de Jesus.
Eu não Por favor. deixar Que é que, não, já em tom de conclusão, vamos encerrar. Uns segundos para dizer as suas últimas palavras, Isabel. Pois é. Eu chamo mais uma vez aqui a razão, a existência aqui, o SICA, com todo o respeito, que o SICA não é uma recomendação, assim, sem intenções maléficas, que o SICA tenha semestralmente e anualmente um exame de conta com as igrejas. Vamos já desconstruir e desestruturar aqueles e aquelas que abrem igrejas com fins lucrativos, mas fins pessoais. Obrigada, Isabel. Por favor, Amélia, vamos concluir? É bem verdade que o corpo deve ser respeitado. Gritar, falar línguas tem limite porque dá cabo dos neurotransmissores. Fica a dica. Por favor, Ruth. Jesus é a resposta, não importa a pergunta. E como disse a Elka, dobre o joelho e busque intimidade, crescimento na verdadeira palavra de Deus. Que Deus abençoe Angola. Primeiro passo para conhecer, identificar, é ler a palavra. Leia a Bíblia, leiam a Bíblia. Por favor, concluir. Muito bem, para concluir, dizer assim, o país está mal, se a igreja mudar, o país muda. Se formos mesmo cristãos de verdade, o país muda. E aqui convido aqueles que se arrogam de profetas e pastores, falsos pastores, por favor, não se calem diante das injustiças sociais. Obrigada. João Bela, por favor, vamos concluir. Eu não gostaria de esquecer que quando se falou em Espírito Santo, eu peço a alguns pastores, a alguns profetas, que deixam de desagregar as famílias. Porque qual é o objetivo? É aquela, muitas das vezes, olha, sabe, aquela do teu pai é feiticeiro, estão a pegar e ir rápido queimar o pai. O teu irmão é feiticeiro. Porque sonhaste ontem com assado, cozido, olha, quem está fazendo ali aquela vizinha, que deixem desse tipo. Essa é uma das características do falso profeta e do falso pastor. Obrigado. Por favor, Cornélio, vamos encerrar. Em Jesus, somente em Jesus e por meio da graça de Deus em Cristo, nós temos a salvação. A Bíblia é a nossa regra e prática de fé. Busquemos em oração, em adoração e louvor, e certamente a graça de Deus há de se aperfeiçoar em nossas vidas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso país, porque só existindo verdadeiros é que se manifestem os falsos, né? Conhecendo a verdade, se sabe o que é falso. Muito bem, muito obrigado pelo nosso programa. Assim que nos acompanhou até agora, sempre grata pela audiência que nos habituou. Resta-me concluir dizendo que você que está a iniciar na fé, não pereça, não esmoreça, não desanime. Jesus Cristo é vida e Ele vive. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Aprenda a conhecer Jesus e a ter intimidade com Ele, lendo a Bíblia. Se você der este passo, com certeza o Espírito Santo há de descer sobre si, o Espírito Santo há de lhe indicar, orientar, ensinar. É este o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E termos fé e pedirmos a Jesus salvação e entregarmos a nossa vida a Ele. E muito obrigada a todos os homens de Deus que trabalham para servir, de facto, os ensinamentos de Cristo e que contribuem para a promoção dos valores e princípios morais e éticos para a nossa sociedade. Boa noite, para a semana estaremos juntos novamente. Continuação de bom serão. Vina Media.